Olá, tudo bem? Então nessa aula nós vamos falar sobre a regra do quociente. Eu sou o professor Oswaldo Schocker. Nós vamos te ensinar a encontrar as derivadas tipo essa função aí. Então vamos nessa? Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Nem todos os exemplos são desse tipo, tá? Então, f de x igual a x5 sobre x3. Nesse caso específico, nós podemos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai dar f de x igual a x2. A função derivada é 2x, tá? Agora, você não pode cometer esse erro, tá? Você não pode cometer esse erro. Derivar o de cima, 5x4, e derivar o de baixo, 3x2. Se você fizer isso, vai dar 5 terços de x elevado a 2, que são resultados aqui são diferentes. Então, isso aqui é o quê? É um erro, tá? Então, não divida, não derive o de cima e derive o de baixo, e depois faça a divisão, tá? Então vamos à regra do quociente. Seja u e v duas funções de x. Então, por exemplo, você pode pensar nesse u como sendo e elevado a x. Tá? Você pode pensar nesse v como sendo x2. Tá? Existe um teorema que fala que a função derivada é o de baixo sempre você vai elevar ao quadrado. Então você pega o de baixo, não faz derivada nenhuma e eleva ao quadrado. No numerador você põe a derivada do u multiplicada pelo v menos o u, a derivada do v. No numerador é parecido com a regra do produto, só que em vez de lá é mais, aqui é o quê? É menos, tá bom? Então, seja f de x igual a e elevado a x sobre x ao quadrado. Vamos determinar a função derivada f' de x. Aqui está a regra do quociente para você lembrar. Tá? Então, como eu já expliquei aqui, quem é a função f' de x? Você lembra? Então, no denominador a gente não faz derivada nenhuma. Então, você pega, no caso aqui, o x2 e eleva ao quadrado. Tudo bem? O u é o e elevado a x. Então, vou fazer mais lento. Você já poderia fazer direto. Deriva o e elevado a x e multiplica pelo x2. Menos. Agora, copia o e elevado a x e deriva o x2. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. Qual que é a nossa função derivada? Não é isso? Quanto que dá x2 elevado a 2? Dá x4. Beleza? Você lembra que a derivada do e elevado a x é quem? É o próprio, né? E elevado a x vezes x2. Menos e elevado a x, repete aqui, ó, derivada do x2 é 2x. Tá bom? Agora, quem vai ser a nossa função derivada, hein? Aqui, você pode colocar o e elevado a x em evidência e o x também. Vamos simplificar ao máximo, tá? Então, aqui vai dar x, e elevado a x. Quem sobra? Você pegou o e elevado a x e pegou o x, igual um beija-flor. Foi lá e mordeu. Quem sobrou? O x. Aqui você pegou o e elevado a x e o x, sobrou o 2. E aqui embaixo nós temos x elevado à quarta. Esse x com x elevado à quarta pode simplificar. Então, a função derivada nossa vai ser quem? E elevado a x, que mais? Vezes x menos 2, dividido por x ao cubo. Tudo bem? Então, exemplo, seja f de x igual a x2 mais x menos 2 sobre x2 mais 6. Nós vamos determinar a função derivada f' de x, em seguida calcular f' de 1. Tá? Então vamos só lembrar aqui a regra do quociente. Quando você tem u sobre v, funções de x, a função derivada é... Então o denominador você eleva ao quadrado. E em cima é u' v menos u v'. Tá bom?
Então, qual que vai ser a função derivada? Ok? Nós vamos fazer o seguinte. Então, o denominador eu elevo ao quadrado. Então, é x2 mais 6 eleva ao quadrado. Tá ok? E aqui nós vamos derivar o u. O u é o de cima. A derivada de x2 mais x menos 2 é 2x mais 1. Aí você multiplica por x2 mais 6. Menos, né? Copia o x2 mais x menos 2 e deriva o x2 mais 6, que é 2x. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos continuar, nós vamos simplificar isso aqui ao máximo, tá bom? Então, a função derivada, f' de x, vai ser o quê? O denominador fica o mesmo, tá? x2 mais 6 ao quadrado. Então, fazendo as multiplicações aqui, ó, 2x vezes x2 é 2x3, tá? 2x vezes 6 é 12x, mais 1 vezes x2 é x2, 1 vezes 6 é 6, menos x2 vezes 2x é 2x3, tá? x2, x vezes 2x vai ficar menos, porque tem um menos antes, menos 2x2, e a última aqui é menos 2 vezes 2x, menos 4x, com menos fica mais 4x. Observe que aqui temos o 2x3 positivo e o 2x3 negativos. Então, a função derivada vai ser quanto? Vai ser, aqui fica x ao quadrado mais 6 ao quadrado, e aqui vai ficar quem? Vai ficar x2 menos 2x2 menos x2. 12x com 4x, 16x. E 6 repete. Então, qual que seria a derivada no 1? Então, nós trocamos o x por 1. Então, aqui fica menos 1 mais 16, vezes 1 que é 16, mais 6, dividido por 1 ao quadrado mais 6 elevado ao quadrado. Então, aqui em cima, 16 com 6, 22, aqui vai dar 21. E aqui embaixo, 1 mais 6, 7 ao quadrado, 49. Simplificando, 3 sétimos. Beleza? Observação. Em algumas frações, é melhor simplificar antes para depois calcular a função derivada. Nesses casos, não precisamos usar a regra do quociente. Então, vamos considerar o exemplo. Seja f de x igual a 3x2 mais 2 sobre raiz de x sobre x. Vamos encontrar a função derivada f' de x. Então, aqui, nós vamos primeiro reescrever a função. Não tem nada a ver com derivada. Você vai copiar 3x2, mas você já pode colocar essa raiz quadrada como x elevado a 1 meio sobre x. Tá? Agora, nós vamos transformar essa expressão em duas frações, certo? Ela fica 3x2 sobre x, mais o quê? 2x elevado a meio sobre x. Então, não tem nada de derivada aqui. Então, agora, mantenho o 3, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1, x elevado a 1. Mantenho o 2, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Meio, aqui é 1, meio menos 1 é menos meio. Tá? Agora que nós vamos derivar. Você vai ver que é bem mais fácil. Tá? Então, agora nós vamos derivar. Beleza? Então, nós vamos achar a derivada aqui. Então, o f' de x vai ser quanto? O f' de x, a derivada de 3x é 3. Mantém o 2. Derivada de x elevado a menos meio, né?
você mantém o x e tira 1 do expoente. Você deve meio. Você deve 1, você deve 3 meios. Então você põe menos 3 meios. Vamos dar uma simplificada mais ainda, tá? Então, quem é a derivada aqui? É 3 menos 2. Você pode passar o denominador aqui, ó, x elevado a 3 sobre 2. Que vai dar a derivada 3 menos 2, certo? Sobre raiz quadrada de x3. Se você quiser ainda, dá para simplificar mais ainda. x3 não é x2 vezes x? Então você pode simplificar mais ainda, colocando 3 menos 2x raiz de x. Tudo bem? Então, vamos ao outro exemplo. Uma aplicação, né? Enquanto uma equação da reta tangente à curva y igual a e elevado a x sobre 1 mais x2 do ponto 0,1. Aqui está o gráfico dessa função, essa linha verde. Eu quero a equação da reta tangente no ponto 0,1. Tudo bem? Então, vamos lembrar da equação de uma reta. É aquela famosa fórmula do ioiô, né? Y menos y0 igual a m, que mais? X menos x0. Tá? x0 e y0 é o ponto. No caso aqui é 0, o x0 é 0 e o y0 é 1. Esse m é o coeficiente angular da reta tangente. Então, no caso, esse m aqui é a derivada no zero, no valor do x. Então, qual que é a função derivada? Aqui nós não temos um quociente, certo? Na regra do quociente, como é que é? O denominador a gente eleva o quê? Ao quadrado, lembra? E a parte de cima? É o linha V, a derivada do e elevado a x eu já derivei. E elevado a x, vezes o de baixo, que é 1 mais x2, tá? Menos o e elevado a x, tá? Vezes a derivada do de baixo, que é 2x. Mas aqui nós precisamos da derivada no zero. Então nós vamos fazer o quê? Vamos nessa expressão e vamos trocar o x por zero. Então aonde tem x aqui, nós vamos pôr zero. No lugar desse x aqui vai entrar zero. No lugar desse x aqui vai ser zero. Desse aqui zero. E esse aqui também zero. E tem outro aqui que nós vamos pôr zero também. Tá? Então, essa expressão aqui fica 1 mais 0 dá 0. Dá 1. 1 ao quadrado, 1. Aqui embaixo é 1. Tá? Aqui fica e elevado a 0 é 1. Tá? 1 mais 0, que dá 1 mais 0. Menos 1 vezes 0. Então, fazendo essas contas, aqui vai dar 1 sobre 1. Aqui é 1. Então, o nosso m... a derivada no zero é 1. Então, a derivada no zero é 1, o m é 1. Então, você volta naquela fórmula lá em cima e coloca y menos 1 é igual a 1, o que mais? X menos 0. Então, qual que vai ser a equação? Y é igual a x mais 1. Tá? Essa é a equação da reta tangente. Veja a seguir que bacana. Então, pessoal, aqui está o gráfico da função e elevado a x sobre 1 mais x2. Essa linha verde aqui, ó. Agora nós vamos traçar a reta tangente. Observe que é x mais 1, como nós encontramos. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!